de Sião. Há um médico em Gileade, há remédio em Gileade, vem sobre mim para curar. Restaura a filha de Sião. Seu coração, sobre a sua história, sobre a sua família, e que você que já está conectado possa realmente aceitar esse convite da palavra de Deus, do vinde para nós experimentarmos do bálsamo de Gileade, vinde para nós experimentarmos do médico que há em Gileade. E esse médico, esse bálsamo, essa cura que o nosso coração necessita, é o nosso Senhor Jesus. Como é bom, como isso alegra o nosso coração, quando reconhecemos que Deus é o médico, que Deus é a cura, que Deus é o bálsamo, que todos nós precisamos. Dentro dessa questão, eu gostaria de convidá-los a abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías. E o livro do profeta Isaías, capítulo 6, que traz para nós não apenas o chamamento desse profeta, que traz para nós não apenas o reconhecimento de pecador por parte desse profeta, mas que acima de tudo traz para nós que Deus, o Senhor, é soberano sobre todas as coisas. E eu quero ler para vocês apenas o verso de número 1 do capítulo 6 de Isaías, e diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. No ano da morte de um rei bom, no ano onde a possibilidade do caos, da tragédia, a possibilidade da nação israelita experimentar de coisas ruins, era grande a possibilidade. Mas exatamente no ano da morte desse rei bom, Isaías teve a visão do Senhor
assentado sobre um alto e sublime trono. Isso traz para nós a ideia de que Deus está no controle. Não é apenas um jargão religioso, não é apenas uma palavra que precisa ser falada nos cultos, e é por isso que nós falamos, não. Nós cremos piamente que Deus controla todas as coisas. Não é o caos, não é a tragédia, não são as pandemias históricas, não são nada que pode tirar esta verdade de que Deus está no controle de todas as coisas. E pelo fato de Deus estar no controle de todas as coisas, é que o nosso coração pode se aquietar, se acalmar, descansar nesse Deus que está sentado sobre um alto e sublime trono. Vamos orar agradecendo a Deus, e após esta oração, nós cantaremos mais algumas canções, e após as canções, nós leremos a palavra do Senhor. Então eu te convido a participar do culto, eu te convido a adorar o Senhor com a ajuda dos nossos irmãos, eu te convido a preparar o coração para receber da palavra do Senhor. Mas por ora, vamos orar agradecendo por esse Senhor que está no controle sobre todas as coisas. Você pode fazer o seu pedido de oração também, para nós orarmos por você, pela sua família, pelo seu pedido. Não deixe de fazer o seu pedido de oração. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos, porque mesmo diante das dores, tragédias, doenças, pandemias, mortes, tantas situações que nos assolam, a verdade do Senhor permanece, no sentido de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós não dizemos isso apenas por jargão religioso, nós não dizemos isso apenas para fazer com que o nosso coração se acalme, não, nós dizemos isto porque é verdade da tua palavra. Independente de nós, independente dos nossos sentimentos, independente do nosso coração, é fato que o Senhor está no controle de todas as coisas, mas nós cremos que esta verdade pode aquietar o nosso coração. E a minha oração, além de ser uma oração de gratidão ao Senhor, é uma oração intercessória para todos os meus irmãos, irmãs e amigos que estão conectados nesta noite, pedindo a Ti, ó Deus, que o Senhor aquiete, acalme, tranquilize, descanse esses corações, que o nosso descanso esteja em Ti, que o nosso acalmar esteja em Ti, que a nossa quietude esteja em Ti. Essa é a nossa oração, no nome santo e precioso do Teu Filho Jesus. Amém e amém, Senhor. Vamos continuar louvando o nome do nosso Senhor Jesus. Se comparar
somente a ti, Jesus. Pai, neste momento, Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, pela vida dos dizimistas e dos ofertantes da tua casa, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, Pai, porque o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos dado o privilégio de dizimar, de ofertar na tua casa todos os dias, ó Pai. Senhor, te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nossas casas, ó Pai. E nós te pedimos, Senhor, para que o Senhor abençoe cada vez mais, Senhor, a vida dessas pessoas, ó Pai, que não se esquecem de ti, ó Pai, que são fiéis ao Senhor, ó Deus, que o Senhor possa multiplicar, Senhor, os celeiros, ó Pai, multiplicar a sua renda, ó Pai, porque a tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor abençoa aquele que é fiel a ti, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, pela vida dessas pessoas, ó Pai, e que a obra do Senhor, ó Deus, também possa multiplicar a cada dia mais, através da vida delas, ó Deus, em nome de Jesus.
Como é bom louvar esse Jesus, que junto com Deus Pai e Deus Espírito, criaram todas as coisas. Esse Jesus que há 2000 anos morreu no nosso lugar. Esse Jesus que com seus ensinamentos, chamamento, transformou muitas vidas no seu contexto, no seu momento, e com a sua palavra partilhada pelos apóstolos, tem transformado tantas e tantas vidas, das quais nós fazemos parte. Como é bom bendizer o nome do nosso Senhor Jesus. É maravilhoso, é gostoso, faz bem para o coração, faz bem para a alma, faz bem para a nossa caminhada. Que realmente os seus lábios possam entoar as canções divinas, as canções oriundas de um coração cristão. Louvado seja o Senhor. Antes de ler a palavra com você, eu quero pedir para você que puder e quiser, colocar na nossa live aí, na nossa descrição, se assim posso dizer, quem está assistindo com você, ou se você não quiser colocar o nome da pessoa, coloca a quantidade de pessoas que estão assistindo com você. Se você colocar o nome, a gente vai fazer a oração por todos os nomes da nossa live neste culto de hoje. Se você não colocar, nós vamos orar da mesma forma, porque Deus conhece, Deus sabe do seu coração e daqueles que estão louvando o Senhor juntamente com você. Tá certo? Então, se você quiser colocar, ó, eu e o José estamos acompanhando a live, eu e a Dona Maria estamos acompanhando a live, eu e o meu esposo, eu e a minha esposa, eu e os meus filhos, fique à vontade, pois depois do culto nós faremos uma oração por todos os nomes que forem colocados aí, tá certo? Eu quero compartilhar um texto que se encontra na segunda epístola de Pedro, capítulo 3. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3. Versículo 1 ao 7. Primeira de Pedro, segunda de Pedro, desculpa, capítulo 3, do 1 ao 7. Diz assim a palavra do Senhor: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Até aqui apenas. Domingo passado, eu mencionei a questão do último evento na história de Deus para a humanidade. E o último evento, de forma terrena falando, o último evento
historicamente dizendo, antes de iniciar uma nova história na eternidade, é o evento da volta de Jesus. E hoje o tema da nossa mensagem é vivendo à luz da volta de Cristo, ou vivendo à luz da volta de Jesus. E esse tema, volta de Jesus, é o tema mais esperado, desejado, almejado, projetado por todos os cristãos. Todos nós esperamos esse evento maravilhoso que acontecerá no tempo de Deus, no momento certo, no tempo que o próprio Senhor Deus escolheu para fazer com que o seu Filho Jesus nos busque em glória. E quando eu digo vivendo à luz deste tema, vivendo à luz deste evento, eu estou dizendo que mesmo esperando por esse evento, ele precisa trazer algumas implicações na nossa vida. É um tema decorrente no Novo Testamento, quando a gente olha para a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, Paulo trata a respeito desse último momento, desse último evento, da volta de Cristo Jesus, da ressurreição dos mortos. Mas quando nós olhamos para a primeira epístola de Tessalonicenses, nós observamos também que o mesmo Paulo que escreveu a carta aos Coríntios, também relata esse evento esperado para com aquela igreja de Tessalônica. Enfim, muitos textos, podemos mencionar Mateus capítulo 24 e 25, que tratam a respeito das últimas coisas, que tratam a respeito da volta de Jesus, como será na volta de Jesus, embora algumas coisas registradas em Mateus capítulo 24 já aconteceram na história, mas dentro desse contexto encontra-se a volta do nosso Senhor Jesus em glória para buscar a sua igreja. Isto é, Paulo, que foi um dos maiores exegetas do Novo Testamento, trabalha esse tema, mas o próprio Jesus fala a respeito deste evento. E Pedro também vai trabalhar essa questão da volta de Cristo. E nós somos impelidos, a partir desta afirmação, desta verdade, de que Cristo voltará, a vivermos na luz dessa volta. Quais são as implicações que esse tema pode trazer para o nosso coração? Dentre muitas implicações, podemos destacar a questão da espera confiantemente. Não basta apenas esperarmos, mas precisamos esperarmos confiantemente pela volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é interessante pensarmos, a partir do capítulo 3, da segunda epístola de Pedro, quando ele fala, nos 2 primeiros versos, amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Vamos parar por aqui nesse versículo de número 1. Pedro deixa claro nessas 2 cartas que o objetivo dele para com aqueles irmãos forasteiros, peregrinos, sem casa, sem teto, sem nada, mas com a presença de Deus, isso é o mais importante. Pedro deixa claro que o objetivo era despertar com lembranças a mente esclarecida daqueles irmãos. Ele queria que aqueles irmãos perseguidos, humilhados, inseguros em muitos momentos, fossem despertados, mas fossem despertados com lembranças da mente esclarecida. Essa informação nos assegura que aqueles irmãos já tinham recebido o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador, e que o Espírito Santo já tinha esclarecido e iluminado a mente daqueles irmãos.
Só que mesmo recebendo Jesus, mesmo tendo a mente iluminada pelo Espírito Santo, aqueles irmãos precisavam ser despertados pelas lembranças daquilo que já tinha acontecido. E é isso que Pedro está tentando fazer para com o coração daqueles irmãos. Despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Com certeza a mente daqueles irmãos estava passando por um momento obscuro, por um momento de ignorância, por um momento de desconhecimento. Talvez no momento de crise, eles desconheciam alguns eventos e principalmente o evento esperado pelos cristãos, o evento esperado pelo cristianismo, o evento da volta de Jesus. E a crise que eles estavam enfrentando era tão intensa, aguda, forte. A perseguição vinha de uma forma tão forte para com a vida daqueles irmãos, que a tendência era esquecer, ou a tendência era obscurecer os seus olhos e também a sua mente, para que o evento de Cristo, para que a volta de Jesus não fosse tão certa para aqueles irmãos. E Pedro desperta esses irmãos com lembranças. Você tem esperado o evento que é a volta de Cristo? Você tem desejado, almejado, você tem esperado ansiosamente por esse evento? Talvez as perseguições, a pandemia, as doenças, a fragilidade da nossa carne, a fragilidade dos nossos anos, tem obscurecido, tem deixado a nossa mente escura quanto a esse tema. E esses irmãos tinham a mente esclarecida, porém as perseguições, porém as crises, as dificuldades tinham feito que eles tivessem a mente obscurecida. E Pedro está dizendo: eu escrevi ambas as cartas para despertar as lembranças na mente esclarecida de vocês. Que a gente possa trazer à memória aquilo que nos dá esperança, palavras que eu disse domingo passado e que eu friso novamente para vocês. Mas o verso de número 2 vai dizer assim: para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Olha que interessante esse verso de número 2, que traz para nós uma unidade da Bíblia. Ele diz que as palavras que aqueles irmãos tinham ouvido foram compartilhadas anteriormente pelos santos profetas, profetas do Antigo Testamento. Eles já anunciavam esse evento maravilhoso da vinda de Jesus, da primeira vinda, mas eles já anunciavam a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não era uma mensagem somente compartilhada pelos profetas. O verso de número 2 diz: bem como do mandamento do Senhor e Salvador. O próprio Jesus compartilhou a esse respeito. O próprio Jesus assegurou aqueles irmãos, aqueles discípulos, aqueles homens que seguiram, e também mulheres, que ele voltaria para buscar a sua igreja. E em Atos capítulo 1, Jesus, após a sua ressurreição, fala para os seus discípulos: não atemorizes o coração de vocês, não tenham medo, pois da mesma forma que vocês estão me vendo ser assunto ao céu, eu voltarei para receber vocês.
Não somente os profetas, mas também Jesus ensinou a respeito desse tema, esperado e desejado por nós. Mas aqui diz, ensinado pelos vossos apóstolos. Os discípulos de Jesus também compartilharam a respeito desse evento maravilhoso, poderoso, desejado, esperado, ansiosamente por nós que pertencemos à pessoa do Senhor Jesus, Senhor e Salvador da nossa vida. Isso revela uma unidade, isso revela uma história linear, biblicamente falando. Profetas, apóstolos e no centro a pessoa de Jesus. Qual é a implicação deste evento para a nossa caminhada cristã? Se a Bíblia nos traz uma unidade a respeito desse tema, isso nos sugere, nos implica que nós, como cristãos, devemos viver em unidade, esperando ansiosamente a volta de Jesus. Mas não é isso que a gente tem visto nesses momentos de crises, pandemia, dificuldade, onde o nosso coração tem sido externalizado de forma negativa em muitos momentos e nós não temos provado da unidade. É muito paradoxal, pois ao mesmo tempo que nós desejamos o culto presencial, ao mesmo tempo que nós desejamos a comunhão, nós encontramos no mais íntimo do nosso coração o desejo de não estarmos com algumas pessoas de forma presencial, de não relacionarmos com algumas pessoas, de não vivermos em unidade com outros irmãos e irmãs. Nós começamos a colocar a nossa vida cristã em departamentos, mas se a Bíblia nos assegura de uma unidade em relação a esse tema, em relação à volta de Cristo, tanto os profetas como apóstolos e até o próprio Senhor Jesus falou a respeito da sua volta, por que nós temos dificuldade em viver em unidade? Unidade não é uniformidade, onde todo mundo fala do mesmo jeito, age do mesmo jeito, sente do mesmo jeito. Não, unidade tem tudo a ver com aquilo que Deus deseja para o seu povo. Eu abraço, eu compartilho, eu quero e eu me animo a fazer aquilo em prol da unidade. Em Efésios, se eu não me engano, o apóstolo Paulo, escrevendo àquela igreja, ele diz que nós temos que nos esforçar para manter o vínculo da unidade. Quem provoca a unidade em nós é o Espírito Santo, mas quem preserva o vínculo dessa unidade é nós, a partir daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Enquanto esperamos a volta de Jesus, nós devemos viver em unidade de vida. Mas no verso de número 3 e 4, o apóstolo Pedro vai nos trazer um grupo de pessoas que não consideravam Jesus. Versículo 3 e 4. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Esse grupo dizia o seguinte: desde que as coisas foram criadas, a história continua do mesmo jeito. Foi proferido pelos profetas, foi proferido pelo Messias, pelo Jesus, foi proferido pelos apóstolos, só que esses homens estão escarnecendo dessa promessa maravilhosa de Jesus, dizendo: mas desde que o mundo é mundo, as coisas estão dessa forma. Nós não esperamos essa promessa, nós não queremos viver a partir dessa promessa. E eles levantaram uma pergunta para aqueles irmãos: onde está a promessa da sua vinda?
Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Só que eles esqueceram que alguns insights que o texto nos traz, nos apontam para o Antigo Testamento, onde num determinado momento em Gênesis capítulo 6, o povo não considerava mais Deus, o povo vivia de forma dissoluta, o povo se entregava a essas paixões mencionadas aqui, o povo se entregava para os prazeres carnais, o povo zombava de Deus, e quanta zombaria nós presenciamos no período de carnaval no nosso Brasil, não é verdade? Mas em Gênesis capítulo 6, o povo estava se corrompendo cada vez mais, e Deus derramou o seu juízo. E Deus provocou aquele dilúvio e matou todas aquelas pessoas, com exceção de Noé e sua família. Deus revelara o seu juízo e a sua graça naquele evento de Gênesis capítulo 6. Só que esses falsos mestres, que estavam compartilhando ensinamentos falsos, tinham esquecido desse detalhe, tinham esquecido deste evento, e eles zombavam da promessa que Deus em Cristo tinha proferido para com seus discípulos. E esses irmãos agora, esses forasteiros, estão sendo tentados a abandonar a fé, diante da proposta desses falsos mestres, dizendo: essa promessa não vai se cumprir, esse evento não vai acontecer. Quantos e quantos anos foi proferida essa promessa da volta de Jesus, mas isso não vai acontecer. E esses forasteiros estavam sendo bombardeados com essas informações falsas. Mas esses forasteiros receberam esta carta, e esta carta era para despertá-los a viverem na perspectiva da volta de Cristo. E que a palavra de Deus possa despertar o nosso coração diante de tantas informações, tragédias, caos, diante de tantas coisas equivocadas, errôneas, de tantos acontecimentos tristes que têm acontecido. E hoje eu recebi uma notícia triste, de um amigo meu, de Três Corações, que jogou bola comigo, com seus 28 anos, se suicidou. Cortou seus pulsos, não quis mais viver, não quis mais esperar por essa volta maravilhosa de Jesus, não quis mais. Na verdade, eu creio que o suicida, ele deseja viver, só que no momento de crise ele não consegue viver, no momento de luta, de dificuldade, de pressão. E o único meio que ele consegue para acabar, entre aspas, com o seu sofrimento existencial é tirar da sua própria vida. Na verdade, ele queria mudar aquela situação existencial da vida dele. Só que pelo fato dele não convidar Jesus para que aquela situação fosse resolvida, ele optou por tirar a sua vida. Que notícia trágica, que notícia triste. Alguém que cresceu comigo, que jogou bola comigo, que era meu amigo, se suicidou. Como a gente tem sido bombardeado por notícias ruins. E esses forasteiros também estavam sendo bombardeados por notícias falsas, por heresias, por ensinamentos desses falsos mestres. Mas a palavra de Deus, enviada pelo apóstolo Pedro, tinha como objetivo despertar aqueles irmãos para viverem em unidade, para viverem esperando
esse evento maravilhoso e para viverem uma vida de santidade, crendo que Deus purifica todas as coisas. E os versos de números 6 e 7 vai dizer assim: pela qual, vou ler os 5, para que fique mais claro para você. Porque deliberadamente esquecem de longo tempo, houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Então houve céus e terra. Versículo 6. Pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, dilúvio, afogado em água. Agora o verso de número 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Céus e terra. E todas as vezes que a Bíblia fala de céus e terra, ela está dizendo não apenas do céu que nós estamos vendo e da terra que nós pisamos, mas ela traz o conceito de totalidade, tudo que existe, céu, árvore, água, o ser humano, a terra, tudo que existe. Por isso que diz céus e terra, trazendo o sentido de totalidade. Tudo aquilo que foi criado por Deus entra nessas palavras. E aqui diz no verso de número 7 que eles estão sendo preparados, entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Deus virá como juiz. Essa é uma mensagem dura, mas é uma mensagem verdadeira. E aqueles homens que estavam compartilhando coisas consideradas heresias para com aqueles irmãos. Aquele grupo que escarnecia com as suas paixões, sendo direcionados segundo as suas próprias paixões. Aquele grupo que não considerava Deus e muito menos considerava os últimos dias. Esse grupo provaria do juízo do Senhor nos últimos tempos. Mas aqueles que se arrependem, aqueles que voltam para Jesus, aqueles que mudam de direção, ao invés de terem uma vida de desprezo para com a promessa de Deus, começam a ter uma vida de aceitação da pessoa do Senhor e Salvador Jesus e esperam ansiosamente por esse evento maravilhoso. Esses provarão da graça de Deus e da vida eterna que já começa aqui. Diante das tragédias, diante dos últimos tempos, como que você tem vivido? Quais são as implicações da volta de Jesus para a sua vida? Será que realmente você e eu temos vivido uma unidade que a Bíblia demonstra? Será que você e eu temos renunciado uma vida de escarnecer das coisas de Deus? Como diz o Salmo de número 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Será que nós temos sido direcionados pela palavra de Deus, ou por esse grupo que tem compartilhado tantos escárnios?
Será que nós temos esperado ansiosamente e compartilhado dessa promessa da volta de Jesus, que já foi pré-anunciada pelos profetas, que já foi anunciada pelos apóstolos e também pelo próprio Jesus, como nós já conversamos? Será que nós temos compartilhado da volta de Jesus? E eu quero dizer para você que Jesus voltará. Eu quero dizer para você que está prestes de Jesus voltar. Nós não sabemos o dia, pois nesse mesmo capítulo fala que ele virá como ladrão da noite. O ladrão não avisa quando vai chegar, e Deus não avisa-nos quando ele chegará. Não que Jesus é ladrão, nada disso. É apenas uma ilustração para mostrar que Jesus chegará no momento que nós não sabemos, mas espero que estejamos preparados para essa purificação de céus e terra. E quando Jesus purificar céus e terra, Ele fará novas todas as coisas, e nós participaremos com Ele por toda a eternidade. Se em Gênesis capítulo 6, a gente se depara com uma mensagem de juízo e graça, exterminando todas as pessoas, mas derramando graça sobre a vida de Noé e sua família. Se em Gênesis capítulo 11, a gente se depara com o juízo de Deus sobre a vida de Nimrod e sobre a vida de todos aqueles que estavam construindo uma torre de Babel, a gente também se depara com a graça no capítulo 12, quando Deus escolhe Abrão e fala para ele: eu te abençoarei por onde você for. Se a gente vê uma mensagem de juízo em Isaías, capítulo 6, quando Isaías olha para Deus no alto e sublime trono e diz: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no povo de impuros lábios. Mas a gente se depara também com a graça, quando Deus, através de um anjo, tira do altar uma brasa e toca nos lábios de Isaías e diz para ele: os teus pecados estão perdoados. A gente vê a graça ali também. Se a gente vê nos evangelhos, Jesus derramando o seu juízo na vida dos religiosos, sacerdotes que não queriam fazer a vontade do Pai, a gente também se depara com a graça na vida daqueles pecadores, publicanos, que estavam à margem da sociedade, como o cego conhecido, cego Bartimeu. Se a gente olha para a cruz, a gente se depara com juízo e graça. E assim de Gênesis a Apocalipse, a gente se depara com juízo e graça. E nesse texto, eu quero finalizar dizendo que existe o juízo de Deus e a destruição dos homens ímpios. Mas também existe a graça de Deus e a construção de uma eternidade para aqueles homens que não são ímpios, porque são piedosos, porque a piedade de Deus os alcançou, os abraçou, os agraciou, e hoje nós podemos ser graciosos, piedosos, amorosos, podemos compartilhar com as pessoas esse amor tão maravilhoso do nosso Senhor Jesus, e dizermos para nós mesmos que tudo de crise que acontece não pode obscurecer o meu coração e nem a minha mente, porque a minha mente está esclarecida na volta do nosso Senhor Jesus. O Espírito Santo me iluminou, o Espírito Santo te iluminou para esperar confiantemente pela volta do nosso Senhor Jesus. Talvez uma das perguntas que você tem levantado: será que a pandemia é sinal dos últimos tempos? Eu digo para você que tudo que acontece da primeira vinda de Jesus até a sua segunda vinda, compõe-se o tempo dos últimos tempos. Nós temos esse pensamento teológico, de que quando Jesus veio há 2000 anos, até Jesus voltar para buscar a sua igreja, esse tempo é considerado
os últimos tempos. Então você pode chegar à resposta, que pandemia é um acontecimento dos últimos tempos. Mas é sinal de que Jesus está prestes? Não podemos dizer. Pois a Bíblia diz em Mateus capítulo 24, que o Evangelho será pregado a toda criatura. Então virá o fim. Nós somos portadores desta mensagem. Nós somos arautos do reino de Deus. E nós somos encorajados a compartilhar dessa mensagem, desse Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que você possa esperar a volta de Jesus. Mas enquanto Ele não chega, compartilhe do Evangelho da salvação. Eu queria orar por você. Eu quero orar também pela sua família. Eu quero orar pelos pedidos que temos aqui. Eu quero orar para que Deus encoraje o seu coração a viver diante dessa promessa. Promessa de que Cristo voltará. E nós possamos viver à luz da volta de Cristo. Vivenciar a realidade da volta de Cristo. Nós temos alguns pedidos de oração aqui, e quero fazer menção. O nosso irmão presbítero Eduardo Marques Guimarães pede oração pela sua mãe Isabel, que passou mal hoje à tarde e teve que ir para o hospital. Nós vamos orar pela Isabel, passou mal hoje à tarde, está no hospital, pedido do seu filho Eduardo. Nós temos um pedido da Edna Moscardini, oração para o Marcelo e a Larissa. Oraremos também pelo Marcelo e a Larissa. E nós temos um pedido da Jéssica Mendes, pede oração pelas famílias. Vamos orar também pelas famílias. Nós temos esses 3 pedidos e nós vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos porque o Senhor não nos deixa sem esperança. A única filosofia e o único movimento e grupo que acredita na tua volta é o cristianismo. E nós fazemos parte do cristianismo. E o Senhor não nos deixou sem esperança, pelo contrário, o Senhor encheu nosso coração de esperança pela tua volta. E nós esperamos ansiosamente, com crise, com dificuldade, com ou sem pandemia, o nosso desejo é que o Senhor volte para nos buscar, porque é incomparavelmente melhor estar contigo do que permanecer nesta vida. Nós cremos na eternidade, nós cremos na tua promessa, nós cremos na tua pessoa e nós cremos que moraremos com o Senhor por toda a eternidade. Por isso, diante das informações falsas, das heresias compartilhadas, diante das pressões que nós recebemos, nós não abriremos mão dessa promessa que norteia e traz implicações para a nossa vida no momento presente. Nós viveremos à luz da volta do Senhor Jesus. Viveremos em unidade, viveremos em santidade, viveremos crendo que o Senhor derramará o seu juízo, mas também derramará a sua graça sobre aqueles que são seus.
Nós cremos na Tua palavra e não queremos abrir mão da Tua palavra em nenhum momento. Por isso, Deus, à luz do texto que foi pregado nesta noite, desperta o nosso interior, a nossa mente, da mesma forma que o Senhor despertou aqueles forasteiros, peregrinos, sem casa, que receberam essas cartas de Pedro, para que possamos, com o coração despertado, esperar pela volta do Senhor. Oramos pela Isabel, Jesus, ela que passou mal hoje à tarde e que está no hospital. Alcança a tua filha, a tua serva, sê com ela no hospital agora, Jesus. Afofa a cama que ela está deitada. Derrama a sua graça, a sua cura, o bálsamo do Senhor sobre a vida dela. Usa os médicos, os remédios, mas acalma, aquieta o coração da Isabel e faça com que ela saia, Deus, o mais rápido possível do hospital, segura, guardada, protegida, curada e com a sua saúde estabelecida no Senhor. Deus, alcança a Isabel, abraça a Isabel, realmente se manifeste para ela, Deus, naquele lugar, no hospital que ela se encontra agora. Oramos também pelo Marcelo. O Senhor conhece a sua história, o seu coração, a sua vida, e pedimos, ó Deus, que o Senhor vá ao encontro do coração dele e faça aquilo que é do Senhor, aquilo que aprove ao Senhor, aquilo que é da tua vontade. Se precisa de cura, que assim seja. Se precisa de libertação, nós falamos amém. Se precisa, Deus, de ter um encontro genuíno e verdadeiro contigo, que assim aconteça. Mas se porventura já teve um encontro com o Senhor, que seja cultivado esse amor do Senhor para com ele e dele para contigo. Deus, em nome de Jesus, derrama do teu amor, da tua graça, banha o seu filho, Deus, com a sua graça poderosa e com teu amor maravilhoso. Oramos também pela Larissa. O Senhor a conhece, o Senhor sonda o seu coração, e ela tem planos, assim como todos nós temos, e eu peço, Deus, que os planos do coração da Larissa sejam os teus planos, que a resposta que ela der dos seus lábios seja a resposta do teu coração, que ela não faça nada, Deus, para desagradar ao Senhor. Abençoa, Pai, no estudo, abençoa, Deus, no futuro casamento, que em tudo que ela fizer, colocar as mãos, ela seja próspera, bem-aventurada no Senhor. Mas antes de tudo, faça com que ela te ame, deseja cada vez mais o Senhor e viva para o Senhor, pois nós podemos ter tudo, se não tivermos a tua presença, nós somos os mais infelizes, nós somos os mais covardes, nós somos os mais desanimados da face da terra. Mas quando nós temos o Senhor, nós temos tudo, porque a tua graça nos basta. Oramos também pelas famílias, que foi pedido da Jéssica, e a começar pela família da Jéssica, Deus. Abençoe a Jéssica, o Eliezer, o seu filho, que eles possam viver cada vez mais em unidade, em quebrantamento, em contrição, vivendo e tendo as experiências mais lindas e belas e portentosas da parte do Senhor. Que essa família seja exemplo, Deus, que essa família seja, Deus, um instrumento de graça e misericórdia do Senhor para com outras famílias. Assim oramos pelas famílias que sofrem, pelas famílias enlutadas. Oramos, ó Deus, de uma forma especial pela família enlutada lá em Três Corações, onde um menino de 28 anos suicidou, ó Deus. Conforte, console essa família, abraça essa família e faça com que essa família busque força no Senhor, nesse momento tão triste, trágico que ela tem vivido. Assim nós oramos, ó Deus, agradecidos
por todas as pessoas que conectaram, por todas as famílias representadas. Continue, Pai, fazendo em nós a Tua vontade, fazendo dessa igreja de Boa Esperança uma igreja modelo, não perfeita, porque perfeita seremos só na eternidade, mas uma igreja que deseja uma vida de santidade, uma igreja, Deus, que tem sensibilidade para com Teu Espírito Santo, mas ao mesmo tempo tem sensibilidade para com as necessidades da sociedade. E assim possamos fazer a diferença da forma que nós pregamos, da forma que nós cantamos, da forma que nós cuidamos desse templo maravilhoso, da forma que nós estamos envolvendo na tecnologia, que tudo seja feito para a Tua honra, para o Teu louvor, para a Tua glória, para a exaltação do Teu santo nome, pois o que nós queremos é compartilhar do Teu Evangelho. E se a tecnologia favorece e facilita, nós queremos fazer uso da tecnologia para que o Teu Evangelho seja pregado em todo o mundo, para que assim possa vir o fim que nós esperamos e desejamos, que é a volta do Senhor. Abençoa-nos em nome e para a glória do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe muito a sua vida, concedendo uma ótima noite na presença dEle. Uma ótima semana para você. Quinta-feira teremos a nossa live de oração, domingo escola dominical, culto à noite, e você é nosso convidado especial para cultuarmos a Deus juntos. Deus abençoe a todos vocês e uma ótima noite na presença de Jesus.